Queridos, há poucos dias, eu estava no Brasil e eu tive um daqueles momentos de nostalgia muito gostosa, muito boa. Eu estava passeando no Bougainville. Quem é de Goiânia aí sabe o que eu estou falando. Bougainville. Eu já não ia naquele shopping center mais ou menos há uns 25 anos. E foi tão de Deus a minha ida lá, que nós não encontramos o que queríamos. E saímos de lá, assim, primeiro procuramos um lugar, não achamos, aí entramos numa loja de brinquedo, porque naquele lugar nós tivemos várias experiências quando criança. A Estela não podia ver aquela loja que ela entrava e eu tinha que sair de lá com alguma coisa. E eu me lembrei de olhar lá alguns brinquedos antigos, lá tem vários brinquedos antigos. Quem lembra da Estrela? Ah, gente, era muito bacana, né? Aí eu vi lá um brinquedo daquele da vareta, de você segurar, soltar várias cores e brincar. E uma vez eu fiquei tão empolgado com aquele brinquedo, comprei e levei para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, expliquei para minhas filhas, saí, elas já estavam crescendo. Quando eu voltei, elas estavam brincando de um jeito totalmente diferente. Aí eu falei, não é assim que brinca com esse brinquedo. Ela falou, é sim. O brinquedo é meu, eu brinco do jeito que eu quiser. E eu falei, tá bom. Então ficou daquele jeito. E eu aqui me preparando nos 15 minutos que eu tive para fazer essa mensagem de hoje, eu pensei, às vezes nós estamos assim. Nós estamos como crianças que receberam algo que tem uma maneira de se fazer, mas nós achamos que o nosso jeito, a nossa maneira é o correto. Então nós estamos brincando com o nosso joguinho, achando que aquela maneira é a maneira correta. Aí, já que Deus tem falado comigo algumas coisas bem fortes, eu quero falar com vocês. Então eu não ia bater hoje, mas Deus mandou. Eu quero falar com a igreja. Sexta-feira é dia de falar com a igreja. E eu quero ler assim, você com certeza sabe alguns salmos assim que você decorou ele assim no seu coração, né? Com certeza, se eu perguntar, a maioria que é crente de bom tempo, né? Com poucas exceções, a maioria de vocês conhece salmos. Se eu falar assim, olha, o que é o Salmo 91? Todo mundo aqui vai saber, amém? Salmo 91, você sabe, né? Se eu falar alguns salmos, são 122, 126. E com certeza um dos salmos que você sabe de cor é o Salmo 23, tá vendo? Vocês sabem o Salmo 23. Então vamos olhar para o Salmo 23 hoje. E vamos deixar que o Espírito Santo fale com a gente, para a gente entender o que Deus realmente quer de nós. E que a gente possa parar de brincar da maneira que a gente, às vezes, não quero assim ser tão enfático que todo mundo está, mas alguns ainda não entenderam, usando esse termo, como a música toca. E o que Deus espera de nós. Deus nos entregou algo precioso com a intenção que nós utilizássemos o que temos para, de fato, cumprir um propósito. Mas a gente está com a mentalidade achando que é diferente, que a gente pode fazer do nosso jeito. E aí, como Deus falou comigo muito tempo atrás nesse salmo, e recentemente, novamente, através de uma mensagem, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nos vai trazer um entendimento diferente de quem Deus é, de quem nós somos e do que Deus espera de nós. Vamos orar primeiro e pedir que o Espírito Santo fale com a gente, né? Às vezes você está cansado, você está aí, não quero, não estou conseguindo ouvir, mas vamos pedir ao Espírito Santo. Eu acho que Ele quer falar com a gente hoje. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, te louvamos, ó Deus, por tudo que já vivemos até aqui, por termos sido levados à Tua presença através desse louvor. E Senhor, nós te pedimos agora, se há algo em nós que atrapalha ouvirmos do Senhor essa noite, retira, Pai. Se há cansaço, nos desperta. Se há alguma dor, cura. Se há algo, Senhor Jesus, que tenta nos distrair, remove. E essa noite queremos ouvir do Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus, amém? Vamos lá, vou ser breve, porque eu não tenho nem esboço. Salmo 23. Eu busquei lá em cima uma Bíblia que tivesse essa versão, porque é a versão que eu acredito ter a linguagem mais apropriada para esse salmo.
Talvez você vai ter uma versão diferente, mas Almeida Revista e Corrigida, na minha percepção do que eu já li do original, é a que nos dá uma perspectiva mais correta, principalmente relacionado aos verbos. Amém? Então vamos lá, se a sua está diferente, eu quero que você ouça essa versão. O Senhor é o meu pastor. Olha que interessante, é presente. O Senhor é o meu pastor. O Senhor não será o meu pastor. O Senhor não foi o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então o salmista, que alguns atribuem a Davi, tem uma consciência que Deus é o pastor dele. Deus é o pastor. E aí ele usa uma coisa que é onde eu queria o verbo nessa conjugação. E nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Algumas versões, e eu acho que a NVI faz isso. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quantos estão com essa versão aí, não é? E de nada terei falta. Dá uma ideia que se houver uma necessidade, Deus vai suprir. Claro que é verdade, se houver necessidade, vai suprir. Mas a consciência desse salmista é que Deus já supriu todas as minhas necessidades. Porque Ele é o pastor. Ele é o meu bom pastor. Não é que eu vou precisar de algo e naquele momento Deus vai suprir. Deus já sabe tudo o que eu preciso e Deus já supriu tudo o que eu preciso. É uma consciência de que eu não vou ter necessidade nenhuma, porque Deus... Gente, isso já é uma revelação aqui. De você entender que Deus já está no seu amanhã. E você não tem falta de nada. Não é se vai surgir uma dificuldade, Deus será que pode... Deus já supriu a sua necessidade. Deus já proveu para você o que você precisa. E aí ele fala no verso 2, já consciente de quem é o pastor e que ele não tem falta de nada. Eu não tenho necessidade nenhuma, não tenho escassez nenhuma. Ele me faz deitar-me faz em verdes pastos. Observe que ele está falando sempre do presente. Eu já estou experimentando isso agora. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, presente, consciência de quem Deus é e onde Deus está na vida dele. Deus está comigo, e sua vara e o seu cajado me consolam. Antes da gente continuar lendo, esse salmo, ele é muito completo, muito profundo, e ele fala de 3 áreas em nossas vidas que todos nós temos similaridades. Todos nós temos essa similaridade em nossas vidas. E esse salmo fala que Deus, como nosso pastor, já cuidou dessas 3 áreas da nossa vida. Quais são as áreas? Primeira área, diga comigo, provisão. Quando ele diz aqui, o Senhor é meu pastor e já me guia pelas águas tranquilas, pelos pastos verdes, está falando de provisão. Ele está falando de alimento e água, que é uma das coisas básicas para a vida. E esse salmista está nos dizendo que Deus já cuidou do que você precisa básico para a sua vida. Uma coisa é o que a gente deseja, outra coisa é o que a gente precisa. Eu tenho muitos desejos, mas existem coisas que são necessidades. E de acordo com esse salmo, a minha necessidade já está suprida. Põe a mão no seu coração e confirma isso. Deus já supriu todas as minhas necessidades. A gente já está começando a mudar o joguinho agora, né? Os palitinhos estão começando a cair do lado certo. Você parou de separar ele por corzinha, né? Porque foi o que minhas filhas fizeram. Elas colocam os laranjinhas tudo junto, os vermelhinhos tudo junto, os branquinhos tudo junto. Aí eu olhei assim, como é que você está? Não, os brancos é meu, os vermelhos é dela, o outro é dela. That's weird. Mas o que a gente faz? A gente pega esse palitinho chamado Bíblia e a gente começa a separar nas corzinhas que a gente acha que fica legal com a nossa vidinha. E sendo que Deus quer, não, meu filho, pega isso aqui e joga. Abre. E às vezes vai cair de um jeito que você fala, meu Deus, como é que eu vou tirar o que eu preciso agora dali? E você lembra que você tem que tirar com o pretinho?
E lembra que um ficava olhando assim, buliu, 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 agora sou eu. Era assim que era. É difícil às vezes, você tem que ter consciência, concentrar, mas está lá a sua vitória. Quantos podem dizer amém? Está lá a sua vitória. Às vezes está num emaranhado de coisa, mas está lá. Eu queria tanto ter trazido esses palitinhos, eu tenho lá em casa, não tem ainda, amor? Eu trouxe do Brasil uma estrela. Oh Deus. Mas vamos lá. Esse salmo fala de, primeira coisa, provisão. Diga comigo, provisão. Deus já cuidou. Segunda coisa que esse salmo fala, proteção. Todos nós temos a necessidade de sermos protegidos desse mundo. E esse salmo fala de proteção. Esse salmo que diz aqui, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra, o Senhor está comigo. E olha o que ele diz, né? Não temeria mal algum. Ele vai me proteger. O Senhor tem uma proteção exclusiva para nós. Eu falava essa semana com quem veio no meu estudo, a terça-feira, que quem não veio está perdendo. E quem deixou de vir tem que voltar. Que nós não estamos falando disso, mas é bíblico. Nós temos uma promessa de Deus na Bíblia, que nós temos anjos que nos guardam. Eu falava na terça-feira que nós estudamos lá, o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor. E eu gosto dessa palavra que diz derredor, não é no meu redor, né? Eu gostei até de um pastor que uma vez veio na nossa igreja há muito tempo, que o nome dele é Lapeta. Aí eu fiquei assim, Lapeta? Ele falou, não é capeta, cá fica aqui, é Lapeta. Porque ele está ao derredor, ele não está próximo de nós. Porque quem está ao nosso redor é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor está ao redor daqueles que o temem. E a ideia do Senhor aqui não é o Senhor, e o que eu mostrei na terça-feira, são os anjos do Senhor. E uma das coisas que nós deixamos de falar como igreja, que nós temos, que a nossa promessa de Deus, é que nós temos anjos, e nós não falamos isso aqui, é anjo da guarda. Você sabia que você tem um anjo da guarda? E eu mostrei para os irmãos na terça, né, que nós temos, Hebreus 1,14, nós temos, não são os anjos porventura ministros enviados por Deus para proteger aqueles que hão de herdar a vida eterna? Quem vai herdar a vida eterna? Quem vai herdar a vida eterna? Levanta a mão. Então tem um anjo do seu lado, tem um anjo te guardando. A proteção desse salmo está sobre você. Uma das necessidades básicas do ser humano é ser protegido. Sabe, eu acho que até, aí vamos lá de novo, jogar o palitinho certo. Porque a gente está ali achando que a gente tem que orar o tempo todo para Deus nos proteger. Sabe, pastor Milson? Deus tem que me proteger. Gente, o salmista diz o quê? Que Deus está comigo, que o Senhor já me protege, o Senhor já me protegeu. Nós temos que ter uma consciência que eu não tenho que andar por aí pedindo proteção de Deus. A proteção do Senhor já está comigo. O mundo espiritual, quando me olha, já sabe que tem um anjo do meu lado. O mundo espiritual, quando me vê, já sabe que eu sou do Senhor e não pode me tocar. Hoje tem um monte de crente medroso por aí. Se você está me assistindo, sai, muda esses palitinhos. Você está numa consciência equivocada, você não entendeu o que você tem. Eu li um livro que a Welda me deu, chamado Breaking Intimidation. E o livro fala sobre quebrando a intimidação. E quando fala intimidation, timid está sublinhado. Porque um dos problemas da intimidação que o inimigo provoca em nossas vidas é nos fazer sermos tímidos quanto à nossa autoridade em Cristo. E ele nos coloca num cantinho dizendo, você não é pastor, você não foi ungido, você não tem chamado, você não pode falar isso. Em nome de Jesus, clame aquilo que é seu e não permita que o diabo te engane e te intimide. Você tem a proteção do Senhor. O Senhor está contigo. Então esse salmo fala de provisão, esse salmo fala de proteção, e esse salmo fala de uma outra necessidade básica das nossas vidas, que é o quê? Todos nós precisamos, todos vocês precisam, e está no salmo, quem viu? O que você precisa na vida? Quanto sabe o que vai acontecer com você daqui 10 anos? Você sabe? Eu não sei. Quanto sabe o que vai acontecer daqui 2 horas? Eu não sei. Então eu preciso de direção. Eu preciso que o Senhor me guie. Porque amanhã vai ter situações na minha vida que eu preciso, e aí, vou para a direita ou para a esquerda? Eu vou fazer isso ou aquilo? Sei o que eu faço agora? Então esse salmo fala de direção. Quando diz assim, certamente, né, ele estará comigo no vale da sombra da morte. E ele diz assim, tua vara e o teu cajado me consola. Essa palavra me consola aqui é me direciona. O cajado,
que está na mão do Senhor, e a vara, né, tem duas funções. Cajado e a vara tem duas funções. Uma é direção e a outra é porrete, tá? Para quem não entendeu. Porque esse salmo também fala de outra necessidade básica que todos nós temos, que é disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Pais que criam filhos sem disciplina é porque não ama. Porque quem ama, disciplina. A disciplina faz parte. Então, esse salmo fala de provisão, esse salmo fala de proteção, esse salmo fala de direção, e esse salmo fala de disciplina. Mas agora, nesses poucos minutos que me restam, o salmo não acaba aqui. O salmo fala de coisas que Deus já garantiu para nós. O salmo fala de coisas que é nossa. O salmo fala de coisas que nos pertencem, não é que vai pertencer, já é nossa. Mas o salmo continua, quantos querem ler comigo o restante? E é aqui onde as coisas complicam. Eu queria ficar só nas bênçãos que o salmo me dá. Mas o salmo, ele vai para um lugar que nós não queremos ir. É o que eu não tinha visto ainda, foi a revelação que Deus me deu. Eu falei, meu Deus. Eu comentava isso com a minha esposa e ela falava assim, gostei disso, vou pregar amanhã. Eu falei, fica quieta que essa palavra é minha. Vai orar. E eu dizia para ela, olha, Deus falou algo comigo muito forte. E o salmo continua. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É engraçado porque eu nunca tinha visto isso. Aí eu estava ouvindo um amigo no Brasil, que Deus, pela graça, tem me dado o privilégio de ouvi-lo bastante. E ele falou algo, que na hora que ele falou, eu olhei para ele e falei, meu Deus. A pergunta foi o seguinte, a quem ou ao que o salmo nos compara? Quem sabe? Vocês podem participar comigo, que hoje é um culto assim. O que o salmo nos compara com o quê? Com o quê? Leia aí de novo. Quem tem pastor? Quem precisa de pasto? Quem precisa de água, proteção, direção? Ovelha, diga comigo, ovelha. Então o salmo me compara a uma ovelha. Amém. Só que a gente lê o salmo e a gente esquece disso. O salmo diz que o Senhor, que é o meu pastor, que cuida de mim, que me protegeu, que me deu provisão, que me deu direção, que me deu disciplina, o Senhor que me ama tanto, preparou uma mesa para mim. Que bom. Na presença dos meus inimigos. Aí é onde a gente tem um equívoco. Aí de novo o joguinho está errado. A gente está achando que Deus preparou uma mesa para nós, manda a gente sentar e põe nossos inimigos tudo em pé para assistir nós comer. É ou não é? Quem pensou diferente disso, levanta aí que você tem alguma revelação que eu preciso saber. Mas a maioria de nós acha que mistura isso aqui com a mesa da mensagem que eu preguei a semana passada. Porque eu preguei a semana passada sobre a mesa do Senhor. Eu falei da mesa que nós temos que estar sentados, que é a mesa do Senhor. Essa não é aquela mesa. Essa mesa aqui é outra mesa. Essa mesa aqui é uma mesa diferente, que a gente não vê, não enxerga, mas está aqui, como eu falei, a gente não está entendendo o jogo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Desenrola logo. Não, calma, eu tenho que ganhar tempo, porque eu tenho que pregar e eu não sei muito esboço. Eu tenho que mostrar para você uma realidade que é muito forte aqui. A pergunta óbvia que eu vou fazer para você é, como a ovelha foi parar dentro da casa? Como a ovelha chegou na mesa? Você sabe como? A ovelha era o jantar. Preparas uma mesa para mim, perante os meus. Mas cadê o jantar? Nós somos o jantar. Nós somos o sacrifício. Nós somos aquele que fomos parar ali. Aí você fala, pastor, não entendi, a gente vai morrer? Eu não sei. Você quer ler um texto comigo bem forte? Que a gente não entendeu também? Vá lá para mim comigo, Marcos capítulo 8. Porque essas são palavras de Jesus. E a Bíblia diz em João 10 que Ele é o bom pastor. Certo? Alguém já leu isso lá? João 10:10. Jesus fala o quê?
Eu sou o bom pastor. Vou ler João 10:10 primeiro, antes de te dar o texto aqui, ó. João 10:10, né? Porque o Senhor é o meu pastor, amém? Nada me faltará, né? João 10:10, olha o que diz. Ele olhou para as pessoas, olha lá, verso 11, eu sou o bom pastor. Ele fala em todo o salmo, né? Ele fala o tempo todo, perdão, nesse capítulo aqui de João 10, ele fala que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem ver-se e ser lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e logo os arrebata e dispersa. Claramente, o João 10 está fazendo uma alusão a Cristo como pastor, nós como ovelhas, e o inimigo aqui também, como alguém que quer nos destruir, certo? Então não tenha dúvida quem você é no seu papel. Cristo fez várias analogias onde nós somos ovelhas, e a gente fala assim, mas Jesus está falando que ele também foi o Cordeiro de Deus que morreu, que tal. Tudo bem, mas nós também somos ovelhas. E ovelhas têm uma função. E a função da ovelha é levar-se a ser sacrificada. Agora vamos lá então para Marcos 8, que eu falei para vocês. Está em Mateus, está em Lucas, mas eu escolhi Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. Vocês já leram também, mas a gente não entendeu o jogo. E qual é? Verso de número 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, porque tem a multidão e tem os discípulos. Tem aqueles que vão cumprir um papel, e tem outros que vão ter que cumprir outro papel. Ele disse, discípulos, quantos discípulos de Jesus estão aqui hoje? Vou fazer uma pergunta, quantos discípulos? Tem alguém aqui que é multidão? Não, né? Porque a multidão não vai querer ouvir isso aqui. A multidão não quer isso aqui. A multidão deixou Jesus quando o discurso ficou muito forte, lá em João 6. Quando os discípulos ouviram também, eles pensaram em ir embora. E Jesus falou, vocês não querem ir embora também não? Ele falou, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, muitas vezes, esse tipo de mensagem não entra goela abaixo de multidão. E qual é a mensagem? Se alguém entre discípulos e multidão quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não preciso de perguntar, mas vou perguntar. Cruz só serve para uma cruz: sacrifício. Cruz, no contexto de Cristo, hoje se tornou amuleto. Mas nos dias de Jesus, nos dias desse chamado, era um lugar de morte, era um lugar de sacrifício. Então agora volta lá para o Salmo 23, que a gente está quase concluindo. Então o salmista está dizendo, o meu Deus, que é o meu pastor, já garantiu tudo que eu preciso. Ele já garantiu a minha vida, ele já garantiu a minha proteção, a minha provisão, a minha direção, as disciplinas que eu vou precisar. E nós estamos achando que Deus está nos colocando nesse estágio de super proteção, de super alimentação, para a gente ficar ovelhinhas gordas, bonitas e saudáveis, para todo mundo falar, chuchudinho, que bonitinha essa ovelhinha. Não é não, é para que você seja sacrificado. Sacrificado. Se a gente fizer uma alusão bem ampla desse texto, do Salmo 23, a gente vai ver que ele também fala de Jesus. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e eu falei assim, olha que forte isso aqui. Quando a gente lê no Salmo 23, começando com pastos, a primeira coisa que o Salmo fala a respeito que a ovelha precisa é alimento. Porque quando a criança nasce, eu já tive essa experiência, né? De olhar que a primeira coisa que a criança quer fazer é o quê? Comer. A primeira coisa que a criança faz é buscar, né, o alimento. A primeira coisa, com pouquíssimas, as crianças correm e já querem mamar. Porque é uma necessidade básica. A primeira necessidade, a gente chora porque a gente quer comer. Então o texto já começa então dizendo que a necessidade básica da ovelha, número 1, é alimentação. Então começa no pasto e termina na mesa. Quando a gente faz uma alusão a esse salmo e a pessoa de Jesus, a gente vê a mesma coisa. Jesus foi apresentado aonde? Numa manjedoura, num coxo, num lugar de alimento. E onde ele terminou? Na cruz.
Ele começou como alimento e ele terminou como sacrifício. A nossa vida começa com alimento, sim. Deus vai tratar você, vai cuidar das suas feridas, Deus vai te alimentar, mas no final Ele espera de você sacrifício por Ele. Sacrifício por Ele. Todos os discípulos naqueles dias precisaram de experimentar o sacrifício. Há uma história de 2 discípulos, filhos de Jezebel, acho que esse é o nome dos pais dele. A mãe dele falou assim, olha, e o nome deles é João e Tiago. Eles estavam discutindo no meio do caminho, para ver quem sentava à direita de Jesus e o outro à esquerda. Eu quero sentar. E aí a mãe dele, aquela mamãezinha, boazinha, né? Chega para Jesus, Jesus, deixa eu te fazer um pedido. Meus filhos estão aí te servindo, uma bênção. Olha que bênção na igreja, canta no coral, toca maravilhoso, prega, uma bênção, meus filhos. Tem ninguém igual a eles aí, olha aí. Permita que um senta à sua direita ou à esquerda, porque não tem ninguém igual a eles. Eles são especiais. Jesus olhou para ela e falou assim, você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Será que eles podem beber do cálice que eu vou beber? Porque para andar com Jesus tem que estar disposto a beber o cálice que ele bebeu. E é onde a gente está aqui agora, refazendo o jogo. A gente está achando que a gente foi chamado para Cristo, para estar num lugar confortável, para ter os nossos joguinhos separados em cor, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo bem, porque Deus vai cuidar só de mim. A gente está numa ideia de igreja que a gente veio para cá para ser cuidado por Deus somente. Não, a gente veio, Deus vai cuidar, mas depois Ele quer o seu sacrifício. Deus quer o seu sacrifício. Deus quer a sua entrega. Deus quer que você dedique-se a outro também. A gente vê aqui Jesus chamando os discípulos. E aí? Quer vir comigo? Quer andar comigo mesmo? Então estejam dispostos a se sacrificar. Estejam dispostos a se entregar. A nossa vida começa em Cristo quando um dia há uma mensagem, eu falei sobre isso semana passada, arde em nossos corações. E a gente sente a presença de Deus, e a gente é convidado para ir para a mesa, e Deus nos dá alimento, Deus cuida de nós. Mas a gente precisa mudar essa regra, está errado, muita gente está entendendo tudo errado. Está achando que a gente vai ficar aqui a vida inteira, só sendo cuidado, e não há um sacrifício em prol do próximo. A igreja virou um lugar onde as pessoas não estão entendendo por que ser igreja. E a igreja hoje se tornou um lugar onde as pessoas estão vindo para poder ser cuidadas somente, mas não quer cuidar de ninguém. E se não cuida da maneira que ela quer, ela já vai para uma outra. Ela já vai para um outro lugar, ela fala, não, quem me dá mais? Quem me abençoa mais? Quem tem uma melhor palavra? Não, querido, você não está aqui para ser somente alimentado, cuidado. Você está aqui para se sacrificar. E talvez alguns de nós já chegou a hora da gente subir na mesa e ser o sacrifício que Deus quer naquele momento. O sacrifício. A história de Abraão e seu filho é bem isso. Chegou um momento que ele precisou de levar o filho para o sacrifício, de colocar lá Gênesis 22, o altar. E eis-me aqui. E Isaac, ele é belo por isso. Isaac é um daqueles personagens que a gente não vê muito dele, mas o que vê é maravilhoso. E um deles é a sua disponibilidade de se entregar, de não estar entendendo tudo aquilo, mas ele diz assim, se é isso que é necessário e é requerida, talvez eu nasci para isso, e que seja feito então o que Deus quer. Ele simplesmente se entregou. Eu fico pensando, se todos nós tivéssemos então essa mente, que Deus está esperando de nós mais sacrifício, mais entrega. Se nós fôssemos realmente a igreja, né, do grande arrebatamento, seria uma igreja que estava disposta a tudo, querido, pelo Senhor. Hoje em dia as pessoas, é quase que você tem que implorar para que ela faça algo para Deus. E sendo que na época, quando eu fiz um estudo a respeito da história da igreja, os primeiros discípulos, queridos, os primeiros ali depois dos apóstolos, depois que eles já tinham morrido, aqueles que começaram a propagar o evangelho, mais ou menos como Jesus disse a Tomé, capítulo 20, que não viram, mas creram. Pessoas que não andaram com Jesus, mas creram na sua mensagem. Eles ouviram falar que os apóstolos tinham morrido pelo evangelho. E sabe o que eles estavam fazendo? Querendo morrer. Eles acharam que a vida deles não tinha nenhum valor se eles também não fossem sacrifícios pelo Senhor. E muitos deles se colocaram em situações que eles poderiam ter se livrado, para poder cair nas masmorras e também masmorras
masmorras e também nos coliseus, como cristãos para morrer. Porque eles entenderam, eu tenho que ter um preço, eu quero carregar também um preço. Hoje em dia não, o cristianismo virou um lugar onde a gente não pode sofrer, onde a gente não pode passar dificuldade, onde a gente não pode passar problemas, onde as coisas não podem dar errado. O joguinho tem que ser do jeito que a gente desenhou, e a gente está entendendo tudo errado, e a gente está precisando de acordar e entender, não, pode ser difícil de chegar ao que eu quero, mas está lá, Deus já proveu, e eu não tenho que ficar tristinho quando as coisas não estão do meu jeito, porque cada dia, né, quando tiver aquelas caixinhas de promessas, cada dia que eu puxava é uma coisa, né? Eu queria uma vez fazer uma caixinha não de promessas, mas de responsabilidades da Bíblia. Puxa lá para ver o que tem para você. Eu duvido se alguém abrir aquelas caixinhas de promessas, aquelas caixinhas da responsabilidade. As pessoas não iam querer, porque as pessoas só querem o lado do quê? Do lado bonitinho. Nós precisamos mudar isso. E se a gente fizer, o Salmo continua, né? A gente não pode deixar de ler a última parte do Salmo. E eu estou concluindo, porque eu inteirei 30 minutos. Glória a Deus, consegui pregar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista diz o seguinte: olha, quando eu me entregar por sacrifício, quando eu me colocar na presença do Senhor como Ele quer, sim, meus inimigos vão ver. Eles vão ver o que está acontecendo com ele. Alguém pode tocar para mim aqui o piano? Eu quero concluir. Obrigado, querido. Quando a gente entender isso, quando eu falo assim, e aí habitarei na casa do Senhor longos dias, está falando de eternidade. Está falando quem vai subir. Está falando quem vai estar na presença de Deus. Eu não sei se você já pensou nisso, mas eu quero estar numa fila assim, sabe, conversando com uma pessoa assim, e não ficar envergonhado da vida que eu vivi para Deus aqui na terra, não. Eu quero estar numa fila e perguntar assim: e aí, o que você fez? Eu falo assim: olha, cara, eu dei minha vida para Jesus, eu tinha 20 anos. Nos melhores anos, quando eu ia começar a bagunçar, Deus bagunçou o cenário. Quando eu pensei que eu ia agora, vou para os Estados Unidos, vou ganhar dinheiro e tal, aí Jesus vem, pá. E aí, cara, nunca desviei, fiquei na casa do Senhor por todos os meus dias. Todos os meus dias, pela misericórdia dele, fui chamado para o ministério, servi a ele, abri mão de alguém, comecei. Aí o outro, cara, eu morri para Jesus na África. Eu falei, cara, o céu foi forte, hein, cara. Mas não quero ficar calado. O meu alvo é não ficar calado, o meu alvo é ter algo para dizer que sim, eu fiz o que eu pude no meu tempo, na minha geração, para Jesus. Eu me sacrifiquei o que eu pude para Jesus no meu tempo, na minha geração. Eu não estou me comparando com ninguém, é a vida que Deus me deu, mas eu quero olhar para a vida que Deus me deu e falar assim: eu fiz o meu melhor para Jesus. Eu me sacrifiquei no máximo que eu pude por Jesus. Eu me entreguei o máximo que eu pude por Jesus. Eu fui o máximo que eu pude por Jesus. E se todo mundo entender isso, se todo mundo entender que Jesus está cuidando, está me protegendo, está me guiando, sabe, mas Ele quer o meu sacrifício por Ele, o jogo muda. O jogo muda, queridos. A história muda, o mundo muda, porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles se entregaram, eles entenderam que eles deveriam tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. Vamos orar? E vamos pedir para o Espírito Santo falar com nós, terminar essa mensagem em nossos corações. Apaga a luz para mim, Eduardo. La Lucis. Não foi por acaso que tudo isso aconteceu hoje, não, queridos. Não foi por acaso que você chegou a este lugar hoje, não. Talvez você nem era para estar aqui essa noite, eu não era para pregar, você não era para estar, mas Deus sabia quem está, Deus sabia o que ia acontecer. E Deus preparou essa noite para falar com a gente de uma maneira muito especial. E essa noite, diferente da semana passada, Deus está mostrando sim uma mesa. Semana passada Deus falou conosco a respeito de uma mesa, dizendo: venha para a mesa. E eu falei, se você não assistiu a mensagem, perdidos na comunhão, e Deus falando: vem de volta, porque é aqui que você vai me conhecer, na mesa do sacrifício. Mas naquela mesa Ele queria que a gente participasse para lembrar o que Ele fez.
Hoje é uma mesa também posta. E essa mesa, nós somos o sacrifício. Nós somos a oferta. Nós somos aqueles que temos que nos entregar para o Senhor. Nós somos aqueles que temos que colocar nossas prioridades em Deus. Nós somos aqueles que têm que dizer que nós não vamos mais buscar outras coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que ser a geração desse tempo que as pessoas vão olhar para lá e falar: é um bando de louco, está largando tudo para Jesus. Sim, porque eu entendi o jogo, eu entendi como a banda toca, eu entendi o que Deus espera de mim. Eu não vou me enganar, eu não quero chegar naquele dia e ouvir dele que ele não me conhece. Eu quero fazer tudo por ele, tudo para ele, tudo com ele, porque eu entendi o que o Senhor espera de mim. Se Deus está falando com você essa noite, nós estamos de luzes apagadas, não estamos aqui para julgar ninguém. Se você não vier, você me agrada. Se você deixar de vir, também não me agrada. É com você e Deus. Mas se Deus está tocando o seu coração para que algo novo comece em você a partir de hoje, a partir desse momento. Eu falava com várias pessoas essa semana e algumas delas me fizeram a pergunta: pastor, quando é que isso aí tem que começar a acontecer na minha vida? Eu falei: quando essa palavra que eu acabei de te dizer virar rema para você, ou seja, revelação de Deus. Quando ela foi revelada no teu coração e o Espírito está tocando que esse é o seu tempo, ela começa a valer. E se hoje Deus está começando no seu coração algo para dizer: olha, você não tem sacrificado, você só tem buscado alimento, proteção, direção, você só tem buscado essas coisas, e eu estou aqui para te dar, eu sou seu pastor, mas eu quero sacrifício da tua parte. Eu queria abrir esse altar para você falar com Deus. Então, eis-me aqui, Senhor. É interessante que quando Isaías chegou na presença de Deus, ele ouviu algo muito forte do trono, que eu creio que continua a ecoar. Isaías não ouviu outra coisa a não ser Deus dizendo: quem há de ir por nós? Quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Eu creio que o céu continua ainda a clamar: quem nós enviaremos? Quem está disposto a se sacrificar? Se você é essa pessoa, vem para esse altar, se ajoelha aqui, busca a Deus, fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho muito para oferecer, mas como Isaías, Senhor, eu sou homem de lábios impuros, eu sou uma pessoa de mente impura, mas eu creio que Deus pode enviar hoje algo para tocar a sua vida e você ser o mensageiro para essa geração. Mais uma vez eu conversava com uma pessoa essa semana, eu dizia para ela: a igreja está tão errada, porque a gente está orando para que a cidade se converta, sendo que nós temos que entender que nós já somos a resposta para a cidade que Deus nos colocou. Se isso entrar no nosso coração, querido, tudo muda. Tudo muda. Há um clamor nessa cidade. Há pessoas aqui que tudo que elas precisam é de pessoas entregues ao Evangelho de Cristo. Há pessoas na sua convivência diária que o que ela precisa é que você seja mais fiel ao seu chamado. O que ela precisa é que você ouça o Espírito Santo na hora que você está trabalhando. No trânsito, há pessoas que precisam de pessoas mais sensíveis, entregues ao Senhor. Pai, hoje nós estamos aqui, Senhor, para dizer que reorganiza, Senhor, o que nós mal interpretamos. Reorganize, Senhor, o que nós não compreendemos. E nos ajude, Senhor, a viver uma nova história a partir de agora. As coisas conforme o Senhor quer, conforme o Senhor desenhou, e não como nós entendemos, mas como o Senhor espera. Oh Espírito Santo, eu sinto a tua presença neste lugar. Reorganiza nossas vidas, reorganize as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por toda a igreja, coloque-se de pé se você não está no altar, e adore a Ele. Adore a Ele.
Adore aquele que já cuidou de você em todo o tempo, aquele que já proveu tudo que você precisa. Agradeça a Ele por tudo que você já viveu até aqui. Agradeça a Ele por tudo que você é em Cristo. Se essa noite for a tua última noite, saia para o céu convicto que você viveu o melhor da sua vida para Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que você viveu até aqui. Senhor, obrigado por cada oportunidade que o Senhor me deu, cada momento, Senhor Jesus, que eu vivi nessa vida. Diga para Ele. Nós nunca sabemos, queridos, quando será, mas o Senhor que nos ama, que planejou nossas vidas, não erra. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é fiel e verdadeiro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje nós entendemos que somos sacrifício para o Senhor. Somos sacrifício para o Senhor. Toda vez que Deus te der uma oportunidade, diga: eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício. Eu sou aquele que vai ser enviado. Eu sou aquele que vai completar essa obra. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa noite a gente vai ter a oportunidade de celebrar esse precioso servo do Senhor, pastor Milson. Eu pedi que a minha esposa preparasse um bolo ali fora. Eu sei que Deus está falando com a gente aqui ainda, mas quando você terminar o seu momento com Deus, se puder, bem calminho lá para fora, celebrar conosco a vida desse servo do Senhor. Mas não perca de foco o que Deus falou com você hoje, não, tá bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado por aqueles que nos assistiram. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo nunca te deixe. Deus abençoe a todos. Até domingo, se Deus quiser. Amém.